Vamos lá, gente. E aí, como passamos na última semana? Todo mundo muito bem? Hoje nós vamos conversar um assunto muito sério e que faz muita diferença na nossa vida quando a gente toma consciência de tudo isso que acontece. O tema de hoje é sobre crença limitante, que às vezes a gente quer dar um significado para algumas situações, só que na realidade, às vezes o que está te travando não é a sua vida, é o que você acredita que acontece na sua vida. Então, isso são crenças limitantes, né? Então, o que eu quero levar hoje vocês? Vocês a entenderem, primeiro vocês conseguirem identificar quais são essas crenças limitantes, entender da onde vêm essas crenças, como surgiu essas crenças. Deixa eu só colocar um negocinho aqui, porque parece que tá. Deixa eu ver se está gravando. Ok. Então, para vocês identificarem da onde vem e principalmente para vocês quebrarem o padrão, os padrões emocionais e qual programação vocês precisam reprogramar alguns pensamentos que eles vêm há muito tempo aí com você. Essa semana a gente estava estudando um negócio muito legal e até anotei aqui, ó. Eu sou não aquilo que eu vivenciei, e sim aquilo que eu lembro de como eu sou. Então, o que acontece? A história, a gente é a história que a gente conta para a gente mesmo. E muitas vezes a história que a gente conta para a gente mesmo sobre o que a gente viveu é o que vai ficar gravado para a gente. É o que fica gravado como se fosse uma verdade. Então, muitas vezes, está dando um bug aqui. Tá dando. Tá normal aí, Flavinha? Só dá um ok para mim. Tá sim, normal. Ah, então tá bom. Então, às vezes a gente tem que entender que nós temos algumas limitações cognitivas. Então, às vezes, algo que acontece, às vezes, vou dar um exemplo. Uma vez eu fui assaltada. Então, eu lembrava somente de algumas coisas, as outras pessoas lembravam de outras, e o que ficou gravado para mim é o que eu lembro, é a memória do que aconteceu. E às vezes não necessariamente o que aconteceu. Então, a gente tem que cuidar muito o que a gente fala para a gente, o que a gente verbaliza. Então, por que será que algumas pessoas com menos recursos, às vezes, elas acabam crescendo e outras com tudo na mão, elas ficam travadas? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Então, a gente precisa entender que tudo que a gente vive hoje, o nosso processo psicológico, ele dispara algo químico no nosso corpo. E esse algo químico, às vezes, a nossa mente, o nosso pensamento, ele vai formando linhas neurais e isso se torna mais rápido. Por exemplo, se eu perguntar para você, você gosta de vinho? Quem já bebeu vinho vai falar, nossa, uau, adoro. Quem não gosta, tomou e não gostou, mas aquela pessoa que tomou e gostou criou uma linha neural. O cérebro não foca no vinho, ele foca na recompensa. O que aconteceu? Então, um quadro, uma música, o vinho, a companhia. Então, ele cria isso aí. Da mesma maneira, são acontecimentos ruins, são as crenças limitantes. Elas ficam ali e elas têm um acionamento rápido, automático. Acendi aqui, liguei a tomada aqui, já acendeu a luz, acendimento rápido. Então, assim são as nossas crenças, tá? Então, muitas vezes, não é que a gente não tem oportunidades. O problema é que a gente vive a história que a gente conta sobre as oportunidades. Então, eu vou dar um exemplo para você. Quais são as crenças? Eu vou até escrever aqui para você. As crenças são ideias que você acredita como verdade. São ideias que moldam as suas decisões. E principalmente são algumas coisas que te impedem de avançar. Então, é algo que você acredita como verdade,
Lembrando que é a memória do que você vivenciou, e às vezes não necessariamente o que você vivenciou. As crenças, elas moldam as nossas decisões, porque conforme você acredita, é o que você vai decidir sobre isso. Normalmente é pela memória e conforme foi a experiência, tá? Você vai para um destino, por exemplo, você vai viajar, e aí esse destino, nossa, a viagem foi horrível. Você fica com uma memória ruim da experiência e a chance de você não repetir é muito grande. Você vai fazer uma viagem com um grupo de amigos e dá tudo errado, normalmente você não vai querer repetir, tá? Então, as crenças, elas vão moldando as nossas decisões e, principalmente, elas impedem a gente de avançar. Então, eu vou dar um exemplo para você. Anotem aí no caderno. Dinheiro é? Dinheiro é o que para vocês? Vão anotando. Não é o que é o dinheiro, é o que ele significa para vocês. O que é o dinheiro para vocês? Outra coisa, eu não sou boa em. Uma pessoa que pensa assim, ó, eu não sou boa em vendas. Ah, eu não sou boa em andar de bicicleta. Eu não sou boa. No que você acha que você não é boa? Eu não sou boa. No que você acha que você não é bom? Uma outra coisa, já tentei de tudo e não deu certo. Já tentei de tudo. Ai, não adianta eu querer fazer tal coisa. Eu não sou disciplinado. Eu não sou disciplinado, não adianta, eu já tentei. Ai, não adianta eu querer fazer um curso porque eu não consigo gravar as coisas. Ai, não adianta eu tentar ler um livro porque eu também não consigo. Tudo isso que você vai verbalizando, o seu cérebro ele vai acreditando. Então, essas crenças, não necessariamente elas são verdades, mas é o que você gravou na sua memória, do que ficou como verdade para você. Então, é uma repetição que, no fundo, você aceitou como verdade. Então, essa repetição, e aí nós vamos trabalhar várias coisas sobre isso, tá? Então, da onde que normalmente vem essas crenças? Da infância. Você nunca vai ser ninguém na vida. Ai, fulano é muito danada, é muito danado. Ai, a pessoa, nossa, meu filho é péssimo de matemática. Ei, você é preguiçoso, hein? Tudo isso vai criando crenças na gente, por mais que às vezes você não lembre. Uma outra coisa é a questão do ambiente também. O que o ambiente tem de crença? Crenças de ambiente. Deixa eu pegar minha caneta para não me perder aqui nas anotações. Cultura, coisas culturais. Crenças culturais. Então, se alguém acredita que se ela for boazinha, ela vai para o céu, se ela for uma pecadora, ela vai para o inferno, isso vai se formando crenças que às vezes nos limitam. E às vezes não é porque você é uma pessoa boa, é porque você só não quer ir para o inferno. Então, isso vai formando algumas crenças. O principal, experiências negativas. Quando você tem muita experiência negativa, isso já automaticamente cria um limitador para a gente. Crença negativa é algo assim que a gente
Vou dar um exemplo. Quando, imagina que seu cérebro é uma casa com muitos quartos. Lembra que eu falei que muita gente fica nos corredores e não tem coragem de olhar para os quartos? Não tem coragem de olhar para o porão ali que moram os rolês. Então, quando você abre uma porta e você olha ali pelo corredor, você olhou, esse acontecimento aqui até que não foi traumático. Mas quando tem um acontecimento traumático, nosso cérebro tem janelas que chamam killer. Essas janelas, elas travam, elas criam um bloqueio. Por isso que algumas pessoas, quando sofrem alguns traumas, elas têm bloqueios tão grandes. Por quê? Porque fechou uma janela killer. O cérebro, para proteger ali o sentimento, ele acaba bloqueando. Por que que às vezes quando acontecem coisas muito traumáticas com as pessoas, elas não lembram? Conforme ao assalto, por exemplo, igual quando eu fui assaltada, eu olhava assim, e aí bagunçou tanto a minha cabeça que eu não conseguia lembrar da pessoa, embora não tivesse meia hora que tivesse acontecido, eu tivesse visto a pessoa, eu olhando várias fotos, eu não conseguia lembrar. Formou uma janela killer. Às vezes as pessoas não entendem que elas não lembram de nada do que acontece. Frases repetidas. A questão de frase repetida, gente, é algo assim, ó, surreal, porque você vai repetindo coisas negativas a seu respeito todos os dias, todo momento. E aí eu queria que vocês anotassem um exercício. Tudo que for negativo, a partir de agora, vocês falem no passado. Tudo que for negativo a seu respeito. É que eu tenho muita dificuldade de aprendizado. Olha o que você está verbalizando para você. Não é que eu vi aqui que eu sou TDAH e eu tenho dificuldade de aprendizado. E a pessoa vai reforçando isso, o cérebro vai acreditando. Então, eu sempre brinco, né? Eu vou soltar essa caneta aqui, ó. Você pode não concordar, mas a lei da gravidade, se eu soltar a caneta, ela vai cair, concordando ou não. Então, você pode não concordar, mas o cérebro, ele tem que receber a ordem que você deu. Ele não pode ir contra você. Como que você vai contra você? Eu estava até brincando comigo esse dia. Eu falei, gente, se eu escolho a playlist e às vezes a música que eu escolhi para minha playlist eu não quero escutar, imagina o resto, né? Então, às vezes, a gente tem que entender como é que a gente funciona. Então, eu estou muito cansada, eu estou muito cansada, eu estou muito cansada, eu estou muito cansada. O cérebro vai fazer coisas para que você se sinta cada vez mais cansado. Então, tudo que for negativo, você falar no passado. Vou até escrever aqui para vocês. Tudo que for negativo, que for. De preferência que não fale, né? Mas se for falar, falar no passado. Tudo que for negativo. Um chat. Ai, gente, eu não sei o que que eu fiz. Não apareceu o chat aí, né, Flávia? Eu só tô vendo você, Flávia. Não tô vendo ninguém. Apareceu sim a frase. Apareceu, né? Tá Foi. dando um bugzinho aqui, mas Tem um monte de gente com a câmera aberta.
Voltei, gente. Vamos lá. Deu uma quedinha aqui, não dá para morar no paraíso e ser feliz, né? Então, nossa internet hoje está chovendo bastante por aqui. Todo mundo tá me ouvindo, né? Ok? Ok. Tá bom. Então, vamos lá. Dinheiro não dá em árvore. O que mais? Eu não. Quem ganha muito é desonesto. Vou anotando aí. Uma outra coisa. Mulher sofre mesmo, hein? Ai, como mulher sofre. Empreender é arriscado. Gente, eu só quero pedir para vocês puderem fechar o microfone. Hoje o negócio está desafiador aqui. Então, eu queria que você anotasse assim, ó. Eu não nasci limitado, eu fui condicionado. Empreender é difícil. Ai, nesse governo, então, muita crise. Ai, ano de Copa, ano político, é uma crise. Então, essas coisas negativas a gente vai criando crença. E as pessoas já vão comentando tanto que realmente acontece, porque elas acreditam nisso. Elas acreditam piamente nisso, que é isso que vai acontecer. E vai ser crise, fica tranquilo. Nossa, mãe. Que vai acontecer. Cuidado. Então, quando a gente começa a entender o que sabota a gente, então a gente pensei que esse ano vai ser muito difícil. Eu não nasci limitada, eu fui condicionada. Você não nasceu limitado, você foi condicionada a pensar assim. Então vamos a um exemplo prático. Peraí que voltou aqui no Note, eu vou entrar aqui que é melhor. Pronto. O som tá normal para todas? Não, tá mudo. Ai, pronto. Deixa eu voltar. E eu fiquei Eu estava será que ela falando tá que falando com vocês são alguém? maravilhosos, lindos. Eu falo, gente, isso aqui é o inimigo tentando me sabotar. Mas eu vou vencer. Então vamos falar. As pessoas pensam assim: esse é um ano político, é um ano de Copa, é um ano difícil, é um ano de guerra, e esse apocalipse, e todas as coisas, tal, tal, tal. Primeiro eu penso. Depois que eu penso, o que vem? O sentimento. Eu me sinto como? Ansiosa, nervosa, estressada, desanimada, com medo. E aí vem aquela emoção. E aí, qual que é a ação que vem depois disso? Então, eu vou até anotar junto aqui para não me perder. Primeiro vem o pensamento, depois vem a emoção. Você poderia fazer assim: pensamento versus emoção versus ação. Qual que é a ação que vem? Deixo de... esse ano eu não vou empreender porque já veio o pensamento, me senti ansiosa. Ação, muitas vezes não vem a ação, vem a paralisia. Você pode ver que muitas pessoas elas ficam paralisadas com as coisas que estão acontecendo. Elas não conseguem agir. Aí muita gente começa a ficar com medo, começa a tirar o dinheiro do banco, aí o banco aumenta o juro, e aí vem a crise. E começa tudo isso.
Mas tudo isso começa com pensamento e depois da emoção. Lembra? Às vezes, uma empresa, ela fale por causa do dono, não é a empresa. É o dono que deixa de acreditar, deixa de ter garra, desanima. Aí ele fica paralisado, ele não consegue ser criativo. Lembra que você gasta a sua energia uma vez só. Ou você gasta ficando preocupado, ou você usa para criatividade. Não tem como, eu fico aqui preocupado e com criatividade. Então a gente para de agir, tá? A gente entra no modo aqui paralisia. Uma outra coisa também, aí vem o resultado, que aí reforça. Tá vendo? Esse mês eu não vendi nada. Esse mês eu não falei que esse mês ia ser ruim? Eu não vendi nada. Mas a pessoa não vendeu nada porque ela não entrou em contato com o cliente, porque ela já acha que já tem crise e automaticamente vai vir uma crise. Ou se tem algum acontecimento específico. Lembra que a gente guarda o acontecimento negativo específico? Então, esse acontecimento ele vai validar o que a pessoa pensou e aí ela entra nesse ciclo vicioso. Então, vamos dar um exemplo. Uma crença. Eu não sou bom em vendas. Então, tá bom, você já falou que você não é bom em vendas. Então, você fica tranquilo que você não vai ser bom. Agora, quando você pensa assim, ó, eu não era bom em vendas, mas estou melhorando, mais estou estudando, mais estou treinando, mais estou. Vocês têm que dar uma ordem para o cérebro de vocês. Então vamos lá. A pessoa que ela já acha que ela não é boa em vendas, ela vai ser segura? Não, ela vai agir com insegurança. E a pessoa que vai comprar do outro, a primeira coisa que ela precisa sentir é confiança. Mas a pessoa já colocou na cabeça que ela não é boa em vendas, então ela vai agir com insegurança. Ela vai sentir medo. Ela vai evitar vender porque ela já falou que ela não é boa em vendas. Automaticamente ela vai ter um resultado ruim porque ela precisa validar aquele sentimento dela. Ela precisa validar aquilo ali e ela vai reforçando a crença dela que realmente ela não é boa. Eu vejo tanta gente falando assim, ó, eu não sou bom em gravar vídeo. E aí a pessoa, realmente, eu não sou bom, ela vai ficar com insegurança, vai ficar com medo do que os outros vão falar e ela vai evitar gravar vídeos. E aí, automaticamente, se ela não grava, ela vai reforçando isso. Ou se em algum momento ela erra, quando foi gravar, deu uma errada, teve que começar de novo, ela já reforçou, porque ela teve um resultado ruim, então ela vai reforçando. Então, anota aí para mim. Você não falha porque você não consegue. Você falha porque você já decidiu que você não consegue. Então você decide e aí de fato você não consegue e aí isso vai reforçar o tempo todo essa crença em você. Agora eu queria que vocês anotassem assim, ó, algo que vocês querem muito. O que vocês querem muito que aconteça? Um exemplo, crescer no negócio? Quero empreender? Quero sair da CLT? O que vocês querem muito? Anota aí. Eu queria que você parasse para refletir o que está travando para isso acontecer. Qual que é o pensamento automático que está travando para isso acontecer? Isso aí que você quer muito. Tem algum pensamento automático aí por trás. Anotem aí. O que eu acredito sobre isso? Você acredita mesmo que isso que você quer muito vai acontecer? Você acredita? Ontem eu fiz um treinamento aqui com a equipe e eu falei assim, ó, para onde você quer viajar? Aí a menina, eu quero ir para perto. Falei, não, eu não perguntei para onde você pode viajar. Eu perguntei para onde você quer viajar.
Vocês entenderam que a limitação, às vezes, das pessoas, elas vivem só da condição, então elas acabam se limitando. Essa pessoa algum dia vai fazer uma viagem, gente, para longe? Não, porque ela já está se limitando. Eu falo, não, mas se dinheiro não fosse o problema, para onde você quer? Porque se você não cria um alvo grande para você, e se você não acreditar, eu até vi eu vi um vídeo muito legal daquela Andrea Vermont, né, que está tendo vários vídeos dela viralizados, e deu um boom do nada. E ela queria muito, analista, e ela queria muito criar um produto para vender na internet. E o cara falou para ela, não, você já está velha, você não adianta. Ela falou, não, eu acredito em mim, vai dar certo. E deu certo. Acho que nem nos maiores sonhos dela ela imaginava que ela ia. Mas o que ela fez? Ela entrou em ação, ela não paralisou. E quando você pensa que você não pode, anota aí. Quem me ensinou isso? Minha filha, não dá o passo maior que a perna. Minha filha, não confia em homem. Meu filho, mulher é tudo igual. Homem nenhum presta. Quem te ensinou isso? Isso é um fato ou é uma interpretação? Será que não é uma interpretação de alguém que às vezes se machucou com uma pessoa e aí por conta disso ela generalizou? Eu ouvi muito tempo assim, ó. Não dependa de homem. Trabalhe para nunca depender de homem. Ah, o dia que você tiver seus filhos, você vai ver. Já pensou você crescer ouvindo assim que você não ia ser ninguém na vida? Quem aqui já ouviu isso? Ah, isso aí não vai ser ninguém na vida, não. Então, vocês têm que entender. Quando vocês tiverem algo que é o desejo de vocês, é o que você acredita sobre isso, quem te ensinou, às vezes, a se sabotar, ou falou que você não era capaz. Eu tive o caso uma vez que teve um trabalho de escola, eu devia ter uns 10 anos, e eu fiz umas pinturas lindas, eu amava pintar. Eu com lápis, fiz muitos detalhes assim, e o meu trabalho ficou tão bonito que a professora pegou e nunca mais me devolveu. Aquilo ali me bloqueou. Bloqueou a minha criatividade e eu comecei a procrastinar. Por quê? Afinal, quem que me ensinou isso? Se eu fizer algo muito bonito, vão me roubar. Entenderam como é que as coisas são bem mais profundas do que a gente imagina? Aí hoje você às vezes não tem sonhos, está procrastinando e você não sabe que era aquele acontecimento. Então, assim, às vezes entender que é uma interpretação de um fato isolado. E essa interpretação criou uma janela ali que eu vou ter que fazer um grande esforço para romper, para empurrar. A Ivani comentou aqui, ó. Cresci ouvindo de todos à minha volta, inclusive da minha mãe. Aí eu vou te falar, Ivani, principalmente da sua mãe. A gente precisa identificar esses pensamentos, tá? Por quê? Porque os nossos pais, eles têm muito poder sobre a nossa vida. Então, o que eles verbalizaram, eles eram figuras de autoridade. Então, pai, mãe, padrasto, madrasta, professor, pastor, padre, tudo isso que a gente vai ouvindo vai formando várias crenças limitantes. Agora, eu queria que vocês começassem a se perguntar se essa crença, esse pensamento negativo, ele te limita ou te fortalece? Vou dar um outro exemplo para vocês. Esse tempo atrás eu estava esse negócio, né, de quem
quem cresce fica arrogante. E aí eu tinha um sentimento, meu Deus, eu morro de medo de ser arrogante. Eu morro de medo de ser arrogante. Gente, eu tenho pavor de gente arrogante. Como eu tenho pavor de gente arrogante, e o medo de não, de me tornar arrogante, o que que fazia? Procrastinação. Você não quer se tornar aquilo que você abomina. Então você vai procrastinar. Aí, Lindaura, e hoje em dia nem existe mais carroça direito, né? Pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul a gente quase não vê. Ela falou assim: meu pai disse que eu não ia prosperar, que eu ia puxar carroça. Isso aí, lembra que eu falei do viés de confirmação? Então, como você ouviu isso, qual que é a tendência? Quando você está prosperando em algum emprego ou na sua empresa, né? Eu não sei qual que é a situação, você começa a se sabotar, a procrastinar. Porque você precisa confirmar e validar isso que foi dito. Então, como tem coisas que não são verdades e vocês repetem há muito tempo, muitos anos vocês vão repetindo, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa identificar essas crenças. Anota aí, primeiro passo, identificar quais são essas crenças que me limitam, que me impedem. Um outro passo é questionar essa crença. Isso é verdade mesmo? Se isso for verdade, o que eu posso fazer para mudar isso? E o outro passo é substituir. Substituir. Então, a gente tem que trocar por uma crença fortalecedora. Ou, estou passando por uma fase difícil, mas já estou fazendo um novo curso para melhorar. Estou me sentindo depressiva, mas estou começando a me exercitar para entrar em movimento e para sair disso. Estou me sentindo cansada, porém, tananã, tananã, tananã. Então, escreve alguém aí para mim. Primeiro passo, identificar. Segundo passo, questionar. Terceiro passo, substituir. Então, vamos trocar umas crenças aí, vamos substituir. Não sou bom em vendas. Por como? Por eu posso aprender a vender todos os dias. A gente não consegue trocar uma crença por força, na força. A gente tem que ter consciência e repetição. Consciência e repetição. A gente tem que tomar consciência das crenças. Dinheiro não dá em árvore. Nossa, a fulana não pode ganhar dinheiro que ela gasta tudo. Aí você fala, realmente, eu não posso ganhar dinheiro que eu gasto tudo. O que você vai fazer? Vai gastar tudo, vai comprar coisas que não tem interesse. Ai, olha, uma crença horrorosa. Não sei dizer não. Eu não sei dizer não. E aí você não vai conseguir dizer não mesmo. Você pega uma vendedora que quer vender tudo, ela te empurra tudo, até o que você não precisa, porque você não sabe dizer não. E aí você reforça. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui numa loja, eu nem queria comprar, a vendedora me empurrou, mas eu não sei dizer não. E aí você fica nessa crença. Então, olha, eu não sabia dizer não, mas na próxima vez que acontecer, eu vou dizer não. Mesmo que, porque o cérebro vai falar, mas as pessoas não vão gostar de você. Mas vai acontecer isso. Vai falar, mesmo que, tarará, tarará, tarará. Então, quando você começa a escolher uma nova crença, tem até uma mentorada minha, que eu falei para ela assim, vamos começar uma nova habilidade. A gente é capaz de qualquer habilidade, gente. Tem aquelas frases, né, de Instagram, o talento, né? Quando o treino supera o talento, a disciplina supera o talento. Porque muitas vezes a pessoa tem um pouco de talento. Alguém conhece o Almir Sater aí?
Eu conheci o Almir Sater, eu conheci o filho do Almir Sater, o Gabriel Sater, aquele que fez o Trindade, maravilhoso lá na novela Pantanal. E aí, eu conversando com ele, eu falei, nossa, que legal, né, o talento da sua família. O seu pai violeiro famoso, e agora você é violeiro famoso. Ele falou assim, Drica, eu estudava 5, 6 horas por dia, ele ficava treinando. E vai ficar bom, é uma nova habilidade. E aí a minha pergunta para vocês é: qual nova habilidade que vocês precisam treinar? Escreva aí, preciso treinar novas habilidades. Preciso treinar novas habilidades. Ah, eu não tinha habilidade de ler um livro. Comecei a ler um livro. Aí você já entrou na rotina. Crie novas habilidades, habilidades desafiadoras. A gente aprende muito quando a gente para ter foco e sai do modo automático. Uma outra coisa, eu consigo melhorar todos os dias. A gente tem que repetir isso o tempo todo. Todos os dias eu consigo melhorar todos os dias. Tem uma turma que fica falando de crise, eu pensei, toda vez que as pessoas falarem de crise, crise financeira, de guerra, isso, aquilo, eu só vou falar assim, ó, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Porque senão a gente entra nesse modo repetição. Você entra no jornal, tá problema. Você entra no grupo de amigos, tá um problema. E aonde vai? E aí você vai entrando na frequência do povo. Anota assim, ó. Eu sou disciplinado quando eu tenho clareza. O que acontece com algumas pessoas? Problema de saúde, se aquilo, do nada ela tem clareza. E ela se torna disciplinada. Comportamento muda pensamento, pensamento muda comportamento. Então, eu queria que vocês entendessem que o maior limite da nossa vida não é dinheiro, não é tempo, não é oportunidade. É aquilo que a gente decide acreditar. Eu gosto muito de dar o exemplo da Flávia, que ela falava que ela não gostava de gravar vídeo. E hoje eu vejo umas postagens dela no TikTok, no Instagram, em tudo quanto é lugar. E aí, um resultado que der, isso vai reforçando ainda mais. Eu não tenho dúvida que em algum momento a Flávia vai viralizar com algum conteúdo. Porque ela está Outra- fazendo repetição. Pode falar, Flavinha? Eu comecei a fazer vídeo em 2018, na pandemia, que comprei um curso de marketing. Eu tenho até a vídeo, depois eu vou mandar vocês verem. Aí ele disse: não, a pessoa que cuida de um velório, não. Do negócio onde ficam nos túmulos. Uhum. Estava no marketing, então vocês têm que gravar vídeo. Eu comecei a gravar desde 2018. Agora no jurídico, eu comecei o ano passado, o meu jurídico, né? Mas assim, se a pessoa, dona do cemitério, pronto, dono do cemitério, está fazendo marketing, eu também tenho que fazer. Aí eu comecei. Em algum momento a sorte vai te alcançar. E aí eu vou falar, nossa, Flávia, do nada. Ó, o que a gente tem que fazer então? Identificar, comece identificando uma crença limitante de vocês e começar a substituir por uma fortalecedora. E outra coisa, agir apesar do medo. Medo da rejeição, medo de não dar certo. Porque quando a gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês: a diferença de sentimento e de emoção. O nosso sentimento, ele é uma interpretação do mundo real. É dentro desses sentimentos aí que estão todas as caixinhas das crenças, assim, ó. Aí a crença, ele vai acionar a emoção, que é o mundo real. Então, quando você começa a decidir viver no mundo real,
essa crença ela vai devolver para você a mesma energia que ela te tomou. Então, vamos lá. A pessoa que trabalha no turismo, ela vive na bolha do turismo. Então, elas conversam, elas têm um formato de falar. O pessoal do direito, eles vivem na bolha do direito. Você pode ver que, às vezes, o jeito da pessoa falar, o jeito da pessoa vestir, você já identifica. A bolha da medicina. Então, quando a gente começa a identificar as bolhas e começa a furar as bolhas, anota aí, preciso furar bolhas. Vocês têm que ser governantes, reinantes, não importa o caminho que vocês estejam, a bolha que vocês estejam, vocês têm que furar essas bolhas. Então, não é para você ser o melhor em tudo, mas você precisa desbloquear isso. Porque tem gente que fala, nossa, o pessoal do direito, nossa, eles são assim, assim. Você não consegue furar essa bolha, porque você já cria uma crença, um sentimento. E se pega alguém complicado, então, aí já era. Anota outra coisa. Preciso ser intencional. Ah, eu vou furar a bolha, mas você nem sabe a intenção que você quer de furar a bolha. Qual que é? Nessas bolhas, a gente tem que tomar muito cuidado também com a questão da alienação. Sempre tem um todo-poderoso nessas bolhas. E esses todos poderosos, eles acabam alienando a gente. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você saiu debaixo, né, de uma autoridade e você entra em outra. Normalmente quem liberta a gente, não acontece muita gente assim, ó. Ai, não aguentava mais meu pai sair de casa. Falo com muitas mulheres assim, sair de casa porque eu precisava casar. Casou com o marido, entrou em outra bolha e entrou em outro problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a bolha da religião, tem que tomar muito cuidado com a bolha da informação. Então tem gente que tudo que ela fala se torna uma verdade. A bolha da informação, uma bolha que todo mundo está entrando agora, bolha do medo, bolha da cultura. Esse aqui é terrível, bolha de parentes. Sabia que tem gente que não prospera, porque se ela prosperar, ela vai começar a correr. Eu sempre falo que o prosperar é igual uma corrida, que você começa, você corre 500 metros, corre 1 quilômetro, corre 2, corre 3. E você vai treinando e você vai correndo cada vez mais. Só que o problema é que a gente quer levar todo mundo com a gente. Só que as pessoas não têm fôlego, porque elas não quiseram pagar o preço que você pagou. Aí, quando você muda de nível, no começo a gente fica muito solitário até romper essa outra bolha. Aí qual que é a tendência, se nós somos relacionais? Voltar, começa a procrastinar. Aí a gente se torna o quê? Improdutivo, desanimado, depressivo. Ah, mas antes eu era tão feliz. Não, você só está se sabotando. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não perder a confiança. E isso é treinado todos os dias. Anota aí, preciso ser mais confiante. Aí você vai falar assim, puxa, mas eu tentei ser mais confiante, me estrepei. Fui andar de bicicleta e caí de bike. Pronto, me ralei tudo. Pronto, nunca mais quero andar de bike. Não. Você só aprendeu um novo jeito que você não deve fazer. Mas você não pode perder a sua confiança. Como que eu resolvo isso, Drica? Todos os dias declarando coisas boas do seu dia a seu respeito. Ah, mas você não tá entendendo, meu casamento tá uma merda, meu namoro tá uma merda. Ok, fica de boa, olha o que você tá declarando, olha a crença.
tudo vai começar a acontecer. Você sai com a pessoa, ai, mas é que eu não tenho mais diálogo. Mas você já está verbalizando, você não vai conseguir ter diálogo mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a crença limitante, ela deixa a gente numa zona de conforto. E a zona de conforto, ela tem várias. Então, a gente tem o conforto da família, zona de conforto dos amigos, zona de conforto da religião, zona de conforto da cultura, zona de conforto do bom emprego. Eu vi um cara que ele colocou. Eu não vou saber o nome dele, que eu não era muito boa para gravar nome. Eu já ia falar uma coisa negativa minha aqui. Então, vocês viram aquele cara que ele começou a todo dia abrir a bolsa de gelo e ele falava as coisas e ele entrava ali? Aí ele entrava naquela bolsa, numa, tipo um ofurô assim de gelo, e aí ele ficava ali. E ele começou a postar todo dia e às vezes falar algumas coisas. E ele tinha que falar coisas boas, porque senão ele não ia aguentar ficar ali. Olha o trabalho que ele teve que fazer. Ele jogou o corpo dele no limite para ele treinar a mente. Vocês acham que o que fez ele prosperar foi ele ficar sentado no gelo? Ou foi a resiliência dele todos os dias, o não desistir? Gente, eu levanto 5:30 da manhã e eu levanto, não sei vocês, né? Eu levanto descabelada, olho inchado, parecendo um fantasma. Então eu não tenho vontade de postar eu treinando. Mas eu posto para mostrar para as pessoas assim que eu não estou treinando pelo corpo, estou treinando a minha mente, a resiliência. Quando eu comecei a treinar corrida, a treinadora falou assim, ó, calma, em breve a sua mente encaixa. Ela não falou o seu coração encaixa, é a mente da gente. Que a gente vai formando linhas neurais em algum momento. Sabe aquela pessoa que estava tentando andar de bike, ela tenta e cai, e do nada ela consegue se equilibrar e nunca mais esquece? Criou uma linha neural. Eu queria que vocês mentalizassem o melhor dia da sua vida. Estão respondendo aqui para mim. Conta, qual que foi o melhor dia da vida de vocês? Ó, vai contando aqui. Melhor dia da vida. Vai, pensa assim, nossa, aquele dia foi o melhor dia da minha vida. Vamos, meninas e meninos, se entreguem. Acreditem. Qual foi? Vocês sabem que tem pegadinha, né? Ninguém quer responder. Tive vários dias felizes. Ó, pareceu uma corajosa aqui. Em que momento que você pode mudar qualquer situação da sua vida? No hoje, né? O melhor dia da nossa vida é o hoje. Tem gente que sofre de depressão porque ela fica lembrando, ai, nossa, quando eu fazia isso, quando eu era mais jovem, quando isso. Então as pessoas elas ficam presas em depressão pelas glórias ou pelas merdas do passado. Algumas. Então fala assim, ó, preciso soltar as merdas do passado. Preciso soltar as merdas do passado. E preciso soltar as glórias do passado. Por quê? Porque ficou lá no passado. Senão você não vai viver coisa nova, porque você está preso lá na glória do passado.
Então, vamos começar só a fazer um exercício rapidinho antes de encerrar? Então, vamos falar assim. Qual que é o significado de desculpas para você? Desculpa. O que é uma desculpa para você? Não é o que está no dicionário, não é o que está no Google. É o significado para você. O que significa desculpa? A desculpa para mim é uma trava. Porque quando eu começo a arrumar desculpa, eu já travei e eu não vou buscar a solução. Então, por mais que no dicionário esteja assim, ó. Significado. Vamos olhar. De desculpa. Vamos lá. Clemência por uma falta cometida. Razão ou motivo alegado por alguém para desculpar a si mesmo ou a outro. Justificativa. Só que o resultado da desculpa não é o que está lá no dicionário, é o que é para você uma desculpa. Então vocês precisam entender qual que é o dicionário da vida de vocês. Tem gente, a palavra errar, meu Deus, a palavra errar tem uma coisa que é inadmissível, principalmente para os perfeccionistas, né? Só que o errar, se você não ressignificar e colocar assim, ó, até teve um mentor meu que falava, eu nunca erro, eu ganho ou aprendo. Ah, mas deu muito ruim. Você aprendeu algo. O que você aprendeu? Entendeu o significado que a gente precisa dar? O que é perder? O que é significado de perder para você? Ai, Drica, eu não sei qual que é o significado, então, mas se o significado de perder for muito forte, você acaba tomando várias. Lembra que eu falei? Vem o pensamento, não posso perder. Aí já vem uma emoção. Qual que é a emoção que vem junto? Vem o medo, vem insegurança. E aí, qual que é a ação que você toma? Você acaba tomando várias atitudes com medo de perder. Você se torna permissiva nas relações. Então, Lindaura, você tem que entender isso, porque se perder para você é derrota, perder para você é prejuízo, perda de tempo, vergonha, o vergonha já é o sentimento, tá? É a emoção que vem depois. Então, a gente precisa trabalhar isso, tá? Então, talvez, como que a gente pode trabalhar o medo, o perder? Tipo assim, jamais é aprendizado, é recomeço, a gente precisa criar um outro driver, porque senão isso vai, as suas decisões serão baseadas no sentimento, tá? O resultado ali. O que é a felicidade para vocês? Às vezes as pessoas pensam, ai, felicidade, nossa, como eu queria. Ela não entende que são alguns momentos. E aí, como ela não tem momentos felizes o tempo todo, o que a gente julga? Sou ou estou infeliz. Mas quando você entende que a felicidade é uma decisão, ela acaba se tornando permanente. Liberdade. Parar para pensar, o que é liberdade? Antes eu achava que liberdade era eu fazer só o que eu quisesse. E vocês entendem que às vezes fazer só o que a gente quer também não é um tipo de liberdade? Agora, quando você não é obrigado, você não é obrigada a nada. Não, eu não sou obrigada. Esse dia eu coloquei isso na minha cabeça. Não sou obrigada, não sou obrigada. Ah, eu tô cansada, mas eu tenho que ir naquele almoço de domingo. Ah, eu tenho liberdade de segunda a sexta, mas no final de semana eu tenho que fazer o que os outros querem. Ah, eu nem gosto de viajar para o litoral no final do ano, mas eu tenho que ir. Então, às vezes, a liberdade é a gente não ser obrigada a nada. Lembra sempre disso. Pensamento, depois vem a emoção. Qual que vem o pensamento automático? Se eu não fizer isso, acontece isso. Será que vai acontecer mesmo?
Então, quando a gente entende o real significado de algumas palavras, a gente entende por que que a gente não está conseguindo prosperar, avançar. Aí tem os drivers também, tipo assim, o que é Deus para você? Quem é Deus para você? O que é família para você? O que é dinheiro para você? O que é prosperidade para você? Ah, é dinheiro é meu escravo, tá. Mas aí você fica o tempo todo se matando porque você precisa de dinheiro, você precisa pagar a conta, isso e aquilo. Eu acho que tá ao contrário. Pense em dinheiro, vem emoção, medo de não conseguir pagar as contas. Aí vem a ação. Eu faço qualquer coisa para fechar um negócio por dinheiro. Faço negócio com pessoas que não têm os mesmos valores e princípios que eu. Todas as conversas que eu tenho com as pessoas, eu já preciso entender aonde que eu vou ganhar. E resultado, o dinheiro vai sumir de você. O que é o tempo para você? Ah, não, o tempo é tudo. O tempo é dinheiro. Quem que fala? Não, bora correr porque tempo é dinheiro. Mas quando você para analisar que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é a única coisa que você tem, é vida. Você para de perder tempo com um monte de coisa desnecessária, inclusive com conversas desnecessárias, grupos de WhatsApp desnecessários, pessoas desnecessárias. Certo? Está todo mundo com cara de assustado hoje. Então, comece a analisar o que está drenando a sua energia, quais crenças estão drenando a sua energia. Então, eu me sinto constantemente preocupada. Está assistindo muito noticiário? Tem que sair de alguns grupos? Outro dreno de energia, estou procrastinando muito, não consigo sair do lugar. Procrastinação é que você está esperando algo, ou focado na glória do passado. Aí a gente começa a procrastinar. Estou muito perfeccionista. Enquanto o negócio não sai perfeito, e aí você esquece que tempo é vida e que às vezes você está perdendo tempo. Passividade. Muitas vezes você está com muita passividade e quando você é muito passiva nas relações, você acaba sentindo a sua energia sugada. Deixa eu falar para vocês, eu passei por um momento bem desafiador na minha vida e aí toda segunda-feira eu não conseguia fazer nada na segunda-feira. Eu falava assim, hoje eu não vou trabalhar, eu vou estudar. Aí eu sentava para estudar, eu não estudava. Eu falava, vou ler um livro. Aí eu não li o livro. Aí não, mas eu acho que eu vou assistir algumas aulas. E aí eu vou fazer um exercício. E no fim, passava o dia e eu não fazia nada. E aí eu parei para refletir. Muitas vezes, gente, em março de 2020 ou 2021, que foi a pandemia, às vezes vocês estão presas lá no que aconteceu na pandemia. Se você parar para refletir, falar, realmente no mês de março eu estava animada, de repente fiquei desanimada. Tem que perguntar, quando que foi a primeira vez que eu me senti assim? As coisas que a gente acha que esqueceu, que a gente acha que esqueceu, mas na realidade ela só entrou lá pro porãozinho, são as coisas que fazem a gente ficar bloqueado hoje, procrastinar hoje. Então, pode analisar. Às vezes teve algum grande acontecimento exatamente no mês e que fez você se sentir assim, tá? Certo, gente? Espero ter ajudado um pouquinho sobre as crenças. Eu vou ver se eu elaboro, se eu mando um material para vocês que eu tenho aqui, que é bem legal que eu fui separando assim. O que era a questão de crença,
quando a gente está lidando com problemas, como eu até separei aqui, por exemplo, para a gente programar uma mentalidade de crescimento, né? Então, ao invés de perder, que frase que eu vou colocar? Eu nunca perco ou ganho, eu aprendo. Então você começa a ressignificar. Desculpas, a minha frase, quem não dá resultado dá desculpas. Então, quando eu começo a pensar que quem não dá resultado dá desculpa, se eu estou dando desculpa é porque eu não estou dando resultado, eu vou ressignificando essa crença, tá? Sobre erro. Tem gente que se não devia ter errado, se apega no erro. Eu preciso errar muito todo dia, mas nunca na mesma coisa. Então, quando você começa a trabalhar isso, errei, porque qual que é a tendência? Errei. A gente já junta a chibata, né? Eu errei, meu Deus, eu devia ter falado isso, por quê? Mas quando você fala, ok, errei nisso, não erro mais nisso, não posso errar na mesma coisa, você já dá um comando para o seu cérebro. Sucesso ou fracasso? O que é? O que eu acabei de falar da Andrea Vermont lá? O sucesso dela foi a soma de vários fracassos. Às vezes uma coisa que dá muito errada, nossa, mas deu tanta coisa errada e às vezes alguma coisa dá certo. Mas você tem que passar. É a famosa história motivacional, né, do Thomas Edison, sei lá, mais de 1000 vezes ele tentou fazer a lâmpada, não é? Sei lá quantas 1000 vezes. Aí uma deu certo, ele, opa! Como que é o nome daquele outro que... Nossa, ele criou o negócio da internet sem fio lá, não vou lembrar o nome dele. Na realidade, ele nem viveu para ver a invenção dele, olha só que loucura. Ou seja, ele passou a vida inteira dele, se ele for olhar pela cabeça dele, fracassado. E olha o que ele inventou, né? Perfeição, perfeccionismo. Gente, isso aqui me curou. Feito é melhor que perfeito. Melhor o feito que perfeito. Quando você fala isso, você solta, mas esse vídeo não tá do jeito que eu queria, o meu cabelo, se eu fosse olhar por hoje, meu cabelo tá sujo, tô sem maquiagem, com mancha no rosto. Feito é melhor que perfeito. Uma pessoa começa a te criticar. Eu gosto desse aprendizado, que é assim, quem aqui já recebeu multa de carro? Passou no sinal, levou uma multa. Aí você fala, meu Deus, não acredito, levou uma multa, tal. E você fica bravo com o guarda, com o sistema, esse governo me roubando. Só que se você parar para pensar o tanto de multa que você se livrou, então, a mesma coisa são as críticas. Quando tem uma crítica, você tem que pensar assim, eu sou pior do que essa pessoa imagina que eu sou. O problema é que a gente não quer, né? É igual a multa, eu sou pior. Eu já fiz muita coisa pior. Essa multa aqui é só um pouquinho das coisas, mas eu sou muito pior que isso. Mas o problema é que a gente fica bloqueado. Quando você coloca isso, você não está nem aí para as críticas dos outros. Eu fico pensando, se alguém criticar a aula, ok, eu sou muito pior que isso, pode ficar tranquilo, eu também. Até eu critico a minha aula. Se até a minha playlist eu critico, eu que criei a playlist e eu critico. Quando a gente pensa em limitação, mas é que eu tô eu sou uma pessoa limitada. Mas é que a cidade que eu moro é limitada. Então, a gente tem que pensar que sempre a gente vai ter algo que é limitado, por isso que a gente precisa trabalhar outras bolhas. Então, não importa com o que você trabalha, vá em eventos das outras áreas. Vão conhecer, uma crença aqui que veio na minha cabeça, não fala com estranho. Aí você chega em eventos, você não consegue conversar com ninguém, você não consegue fazer amizade, não consegue conectar, porque toda a vida você escutou o quê? Não fale com estranhos.
Quais são as crenças que hoje são plantadas na nossa cabeça? O mundo é perigoso, tal cidade é muito violenta. Então, essas crenças, elas vão e a gente afirma isso e aí a coisa vai bloqueando a gente cada vez mais. Certo? Bora trabalhar então? Trabalhar as nossas crenças. Eu vou mandar um monte de perguntinha, façam as tarefas. É 1 hora estudando e depois executando. Não adianta. Só ficar olhando aqui, escutando isso não vai dar resultado. O que vai dar resultado é quando você sentar para ver suas crenças, ter raiva das emoções que elas geram, ter raiva de estar travada, procrastinando, com medo, de não saber dizer não, de não se posicionar, de não tomar a frente. É isso que a gente tem que fazer, entrar em ação. Todos os dias verbalizar coisa boa, todos os dias entrar em movimento, procurar coisas novas para fazer. Vai no restaurante, mas é que toda vez eu peço o mesmo prato. Pede um prato diferente. Muda a rua quando você vai trabalhar, para ir para academia. Muda, vai criando novas linhas neurais para vocês viverem novas experiências. Fechou? Obrigada, peço até desculpa que ontem eu tive realmente um imprevisto, tive uma crise também de enxaqueca muito forte, durou até agorinha, mas já está passando, graças a Deus, tá? Fiquem todos com Deus, vou mandar lá no grupo as tarefinhas, coloquem em prática, vou mandar também o livro da semana, se esforcem para ler, começa lendo só 2, 3 páginas por dia que vocês já vão executando e colocando em prática também o hábito da leitura. Tá bom, gente? Fiquem todas com Deus. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Bora pra cima, hein? Tchau, tchau.